Iniciar nossa gravação. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo para os que estão aqui ao vivo, para os que vão assistir gravado. Estamos indo para o quarto hábito. Então, o hábito de hoje é o ganha-ganha, né? Já passamos pelo primeiro, seja proativo, tenha um objetivo em mente, o segundo hábito. O terceiro hábito é primeiro faça o importante e hoje, quinta-feira, o ganha-ganha. Exato. Então, só recordando o hábito número 3, que é primeiro o mais importante. Como priorizar o que é importante em detrimento das urgências. Eu não sei como que foi para vocês o primeiro dia de prática desse hábito, né? Um hábito realmente muito transformador e que quando a gente vai praticando, a gente consegue focar nas nossas metas, nos nossos planejamentos e sair dos momentos de estresse, de pressão, de crise, ou até mesmo não cair na armadilha das distrações. Mari, um beijo para você. Realmente a gente está com muita saudade de estarmos juntas. Exatamente. Então, relembrando, era mais uma ferramenta que precisava somente de uma folha de papel, corta ela, né, em 4 partes e faz a ferramenta. Né? Muitos nos relataram que foi bem gostoso fazer, ela traz mais clareza, né? Eu, a primeira vez que eu fiz, eu adorei, porque de fato a gente consegue colocar cada atividade no seu devido quadradinho e ver como as coisas funcionam melhor durante o seu dia. Exatamente. Esse primeiro ciclo dos 3 hábitos, né? Esse primeiro ciclo, ele é conhecido no livro como vitória particular. Por quê? Porque o ser proativo, né? Eu definir o meu objetivo, né? O meu foco principal. E eu começar pelo mais importante, traz para mim a independência. O que é isso? Independente do que aconteça, independente dos fatores externos, eu estou focado naquilo que importa para mim, né? Eu estou congruente com esse movimento. Esse quarto hábito, ele vai trazer para a gente o que o livro determina como vitória pública, que é aquilo que vai além da minha independência. Então, além dos fatores externos, eu consigo trazer aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que eu tenho carinho para caminhar ao meu lado. Né? E a gente gosta muito daquela frase, né? Só posso até ir mais rápido sozinho, mas eu vou muito mais longe junto. E esse hábito, ele vem trazer para a gente um olhar sobre como caminhar junto. E entender, né? A gente vai passar por cada uma das etapas e entender que a gente pode cair numa armadilha, né? E pensar, não, né? Nunca tem o ganha-ganha. Para um ganhar, sempre alguém tem que perder. A gente já vem com essa mentalidade do esporte, né, Mi? Onde sempre um ganha e o outro perde. E a gente vai perceber nesse hábito que tem sim como as duas partes ganharem. E o quanto isso é importante para nossa mentalidade, né? Quando a gente está executando uma tarefa, principalmente no meio dos estudos, né? No terceiro ano, ou quando a gente está no pré-vestibular, onde a gente sempre olha para o nosso colega do lado e encara ele como um concorrente. Né? A gente sempre fala muito sobre isso e sempre frisa, e vem o livro também com um conceito para dizer que não é assim, que não é assim, não precisa ser assim, e o quanto estar fazendo dessa maneira, reagindo dessa maneira, nos faz mal, né? A gente vai passar por alguns conceitos. Uhum. E o primeiro conceito é o ganha-perde, né, Min? Exatamente, né? Então eu não preciso pensar nesse processo, né? Se eu ganho, você precisa ficar para trás, né? Então, o processo de poder, de eu querer ganhar uma posição, né? Ou de eu ter uma personalidade muito agressiva para avançar em detrimento dos outros, como a Sol falou, às vezes está enraizada, né? Uma crença enraizada com a gente, porque muitas das vezes o segundo lugar, o terceiro lugar, né? Ou os esportes colaborativos não foram incentivados na gente quando criança.
Isso vai fazendo com que a gente tenha um senso de que só quando eu ganho, né, e tem que ser só um ganhando e não um todo ganhando, né, assim, é que faz sentido. E não, se eu ganho e o outro perde, né, se nesse processo só vem a mim, né, e não vai aos outros, vocês vão perceber que nesses relacionamentos, nessas trocas, chega uma hora que essa balança descompensada, né, Sol, ela deixa de existir. Então, se eu só estou recebendo, se eu só estou sendo servido e não estou servindo nada, né, pode ser que chegue uma hora que essa balança despenque de uma vez e isso acabe deixando, né, de existir. E a competitividade, né, muito excessiva dentro de si faz muito mal, né? Então eu sempre preciso ganhar, eu sempre preciso, e nesse caso aqui é um ganhar, só eu ganhar, né? Então, vamos colocar aqui no âmbito escolar, né? A gente está fazendo um simulado e eu preciso ser o melhor sempre no simulado, e outra pessoa necessariamente tem que ser pior. Então, não sei se vocês conseguem recordar de alguém que fica fazendo isso, né? Dentro da sala de aula. Né? Olha, eu consegui, você não. É algo nesse sentido que acontece no ganha e perde. No perde e ganha é um pouquinho diferente, né? Os sentimentos que ficam em volta desse conceito é um pouco diferente. Nesse conceito vem um pouquinho mais da inveja, vem um pouquinho mais da raiva, da cobiça, né? Então, os dois primeiros, a inveja e a raiva, ela é muito perigosa, né? Porque quem que a raiva e a raiva e a inveja machuca? Só você. Exatamente, né? Né? Então a gente fica com esse olhar. E a gente não olha com um olhar de cobiça. Cobiça é diferente, né? Cobiça, então, eu olhar e entender que eu posso aprender com aquela pessoa. Mas eu sempre acho que ela tá ganhando. Sempre. Exatamente. Ou então eu fico num processo muito pacífico, né? Tem alguns perfis, né, Sol, que aceita só doar, né? Então, para manter a paz, para manter a harmonia, para manter tudo ok, só eu vou servir, só eu vou ajudar, só eu, né? E isso faz com que você se sinta desabastecido. Então, quando você também entra num processo de troca, no qual não é justo para os dois lados, né? Você perde para o outro ganhar sempre, sempre, sempre. Isso acaba desgastando. E o outro ponto, né, Sol, que isso acontece muito quando eu estou num processo de que a determinação ela foi ao extremo, num processo de teimosia, num processo de egoísmo, é no qual ninguém cede. Ah, então se não for para eu ganhar, então ninguém ganha. É aquela pessoa que pega a bola e sai do jogo, né? Até que ponto isso faz sentido? Né? Até que ponto também não ceder a nenhum custo, né? O que eu acabo perdendo com esse movimento? E por fim, o ganha-ganha, né? Que é o benefício para todos os lados, né? Um benefício tanto externo quanto interno, né? Onde todas as partes saem satisfeitas, onde existe uma sinergia, onde as partes entendem que é possível ganhar, é possível que os dois entrem num acordo ou tenham soluções que satisfaçam ambas as partes. Né? Se a gente pensar isso no âmbito escolar, né? Então, quando um amigo consegue um êxito no vestibular, não necessariamente eu preciso ir mal, né? Então, tem muitos, muitos e muitos e muitos, né, que nos ouvem que prestam medicina, né? E há uma competição muito grande entre os que estão prestando este vestibular. Só que quem é o seu adversário não está na sua sala, né? Existem milhares dentro do Brasil inteiro que estão prestando esta mesma prova. Essa pessoa que está do seu lado pode haver troca, né, entre você e ele. Você pode ajudá-lo com algum conceito e você também pode ajudá-lo.
Exatamente. E eu preciso, para que isso aconteça, ter um alinhamento, né? A gente chama de alinhamento de recompensas, metas e objetivos. O que, que é isso? Eu alinhar com o outro, eu dizer quais são as minhas necessidades, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gosto, e escutar. E a gente juntos traçar, né? Como que vai se dar essa troca, como que vai funcionar, para que todo mundo se sinta abastecido, né? Então, a gente tem incentivado muitos nossos alunos, né, só nesse período, a formar grupos de estudo ou abrir a câmera para fazer exercícios em conjunto, para eliminar esse processo de se sentir tão isolado nesse momento. Até hoje um aluno comentou que enquanto está ocorrendo a aula, né, só, eles abrem um Skype para trocar, para fazer exercício enquanto o professor está explicando. Isso é muito saudável. Mas é muito saudável quando todo mundo, né, decide junto, parte para ação junto, colabora, coopera e tem os mesmos princípios, né? Sem sacrificar ninguém, sem excluir ninguém, sem deixar ninguém de lado nesse movimento, né? Que todo mundo se sinta abastecido para que essa troca seja leve, seja produtiva, enfim. Você está com o microfone desligado. Tô aqui falando. Tô desligando aqui, o pessoal, nossa, tem um barulho aqui na rua de casa. Mas a gente precisa trabalhar muito essa mentalidade da abundância, né? De acreditar que há muito para mim, mas que também há muito para o outro, né? Que não necessariamente se eu estar, né, estar ajudando o outro, eu estou deixando de me ajudar. Então, a gente precisa criar e desenvolver dentro desse hábito essa mentalidade. Exato. E daí, gente, a gente queria trazer para vocês como que faz para eu entender esse movimento. Porque numa negociação, né, na hora de eu negociar com quem mora comigo, com quem estuda comigo, né, com quem está junto, né, nesse processo comigo, às vezes eu não entendo a reação do outro. Às vezes eu não entendo por que a mensagem no WhatsApp foi, né, truncada, né, porque de um olhar. E às vezes o que a gente está vendo, que é visível aos olhos, né, é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás disso, né? E eu sempre comento com a Sol, né? Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Às vezes a gente está dizendo eu te amo em japonês, né? Porque o outro tem uma outra percepção desse movimento, né? O jeito que um recebe não é igual ao jeito que o outro recebe, né? E para isso, né? O livro ele compartilha 6 pontos, né? Que nos ajuda a entender e como desenvolver esse hábito de primar pelo processo ganha-ganha, né? Então, o primeiro ponto que ele fala é sobre compreender o outro, né? Então, eu realmente consigo ter a empatia de me colocar no lugar do outro para ver se de fato a conta bancária emocional, né, dessa troca, ela está abastecida. Ele usa muito essa analogia que cada um de nós, né, quando começamos uma parceria, uma amizade, um relacionamento familiar, enfim, qualquer que seja, gente, é como se a gente fizesse crédito ou débito com as nossas atitudes numa conta bancária emocional. Então, se eu faço algo que é colaborativo, se eu faço algo bacana, eu estou colocando crédito naquela conta, né? Se eu faço algo dissonante a isso, eu estou tirando e às vezes deixando aquele saldo lá, né, negativo. E daí o que, que ele diz? Que primeiro eu preciso compreender. Vamos parar para pensar nesse momento que a gente está vencendo agora? Está todo mundo isolado. Né? Os ambientes estão mais delicados, as pessoas estão mais sensíveis. Eu me coloco no lugar do outro para dar uma resposta? Eu, segundo ponto, eu estou me atentando às pequenas coisas. Porque às vezes eu estou esquecendo de alguns detalhes que podem virar grandes coisas. Né? Desde uma, eu costumo brincar, né? Desde uma toalha em cima da cama até uma mensagem no WhatsApp pode fazer toda a diferença, positiva ou negativa, num dia a dia, como a gente está vivendo agora, né? Que o nosso mundo ficou menor, ficou do tamanho da nossa casa. E eu mantenho os meus compromissos?
Se eu falo que eu vou te ligar, eu te ligo. Se eu falo que eu vou entrar online, eu entro online. Né? Se eu falei, tô junto com você, tamo junto. Tá, nesse período eu tô junto mesmo. Eu me preocupo, né? Quarto ponto, né, Sol? Esclarecer as expectativas. Esse é um ponto que eu falo que é um grande desafio, né? Pode ser que eu tenha uma super expectativa, que eu falei de estudar em grupo, meu amigo acha que é todo dia, né, Sol? E para mim, eu acreditava que era só naquela matéria. Será que eu estabeleci, esclareci quais são as expectativas, o que, que eu espero do outro? Talvez você tinha uma expectativa da quarentena com a sua família, talvez você tinha uma expectativa da quarentena com as pessoas que você, né, tem mais amizade, talvez você tinha uma expectativa com seus parceiros de trabalho, né? Pareça isso. Talvez a conta bancária esteja um pouquinho complicada por conta disso. Talvez esteja perde e ganha, né? Ganha e perde por conta desse momento. Quinto ponto, mostre integridade moral. O que, que é isso? Laços transparentes. É eu dizer que eu gostei, é eu dizer que eu não gostei. É ser ético, né? É de fato valorizar os seus valores, né? É, de fato se enraizar nos seus valores, né? Essa integridade, essa congruência é muito importante. E por último, pedir desculpas sinceras quando você fizer um saque injusto, né? Naquele dia que você foi lá e só, entre aspas, sugou, né? E não doou nada, né? Ser sincero quando a palavra sai torta, pedir desculpas, falar, puta, desculpa, ontem eu não estava legal, hoje eu não estou bem, ou enfim. Eu acho que quando a gente se alinha, né, Sol, nesses 6 passos, eu consigo construir processos de ganha-ganha independente da área, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, e a gente está precisando desse ganha-ganha nesse período atual. Acho que esse é um ótimo hábito para a gente pensar em desenvolver, né, amiga? Exatamente. Esse hábito de buscar a melhor maneira de chegar nos melhores resultados que a gente traçou nos primeiros hábitos é muito importante. Esse pensamento de que a gente pode ajudar o outro e que essa relação ela pode ser muito transparente. Às vezes a gente pode estar escutando aqui e pensar, poxa vida, mas o que, que isso tem a ver com o desenrolar dos meus hábitos, com o desenvolver do meu objetivo? Gente, tem tudo a ver, né? Nesse movimento ainda mais de isolamento, desse movimento que estamos vivenciando dessa pandemia, percebemos que não somos nada sozinhos, né? Que precisamos sim do outro e que a gente não precisa machucar, não precisa pisar e também não precisa se desmerecer, né? Tem espaço para todo mundo. Né? Então, a gente queria convidar você hoje, o exercício de hoje é olhar para essa conta bancária, olhar para essas pessoas que estão ao seu redor, esses amigos, esses familiares, se de fato você tá preenchendo essas contas bancárias com saldos positivos ou só com saldos negativos, né? Então, esse é o convite que a gente tem para fazer para você hoje. Exatamente. Se vocês querem compartilhar algo, já se sentiram, né, entrando em algum processo com alguma intenção diferente disso, a gente está aqui à disposição, comentem, tragam isso às vezes para o individual se vocês precisarem. Eu falo que quando a gente alinha essa intenção, né, Sol? Não, eu tenho a intenção de trabalhar no ganha-ganha. Nem sempre eu vou acertar, né? Mas se eu tiver a intenção de cada vez que eu me relaciono, cada vez que eu troco, quer seja virtualmente ou presencialmente, com o objetivo de que todo mundo saia abastecido, eu vou criando uma sinergia do bem, grupos do bem, trocas saudáveis que me trazem inteligência emocional, que me trazem equilíbrio, que me trazem força para vivenciar os desafios do nosso dia a dia. Exatamente. Muito obrigada por mais uma partilha. Né? Vamos deixar o vídeo gravado para quem não pôde estar conosco. E quem esteve conosco, nos mande uma mensagem se está conseguindo fazer essas tarefinhas que estamos deixando para vocês. Um forte abraço. Amanhã é feriado, mas estaremos juntos trabalhando
o hábito 5, que é comunicação empática, tá bom? Forte abraço, até amanhã.